Paz do Senhor, igreja. Os irmãos podem assentar. Vou ler alguns versículos. Os irmãos vão acompanhando na palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome santo e poderoso do Senhor. Glória a Jesus. Estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor, ministrando a palavra dele novamente. Que Deus possa falar com cada um de vocês. A palavra que Deus colocou no meu coração, eu via já orando alguns dias, né? E aconteceu uma situação, eu falei, pastor, posso pregar? Ela falou, pode. Falei, amém. Só que eu pedi, mas não tinha nem palavra, não tinha. Eu falei, meu Deus, e agora a palavra, né? Aí fui orando, e Deus confirmou ontem, né? A palavra, né? Glória a Jesus. E eu gostaria de fazer umas perguntas, uma reflexão entre a minha vida e a sua vida, só que você não precisa responder, né? Uma reflexão que a gente precisa entender, né? Como que está a nossa vida espiritual, como que está o nosso ministério, que você venha fazer uma reflexão, como está a sua vida com Deus, como está a minha vida com Deus, o que a gente tem feito em prol da obra de Deus, em prol ajudar a obra de Deus, em prol ajudar os pastores da igreja, em prol ajudar a congregação, como que está o seu ministério, a tua vida particular com o Senhor. Você tem jejuado, você tem orado, você tem obedecido ao Senhor? O que você tem feito perante a obra de Deus? É uma reflexão que Deus colocou no meu coração, que Deus possa colocar no seu coração, e a palavra é baseada nisso, né? Se fosse para dar um tema nessa palavra, era servir e obedecer a Deus. A gente temos que servir ao Senhor, obedecendo os comandos, obedecendo tudo que o Senhor tem direcionado, tem colocado na nossa vida, né? Obedecer a Deus, servir a Deus no momento que a barriga está cheia, no momento que as coisas estão indo muito bem, é muito fácil. Mas obedecer a Deus quando a vida está ruim, quando a situação está ruim, quando a gente está passando um momento de luta, de dificuldade, de tribulação, que você entra no seu quarto, só é você e Deus, só as lágrimas correndo no seu rosto, os momentos de luta, de dificuldade, de perseguição, o momento de calúnia, no momento de dificuldade, no momento que pessoas inventam história, no momento que Deus, você olha para as paredes e fala, Deus, é para isso que eu te sirvo, para que dói tanto te servir, para que dói tanto fazer a tua obra? Você imagina os pastores dessa idade, irmãos, o que eles têm passado? Será que nós temos dividido a obra com os pastores? Será que a gente tem dividido em fazer a obra do Senhor? Ou a gente tem murmurado? Ou a gente tem fingindo demência, fingindo que nada está acontecendo, sabe? A maioria das vezes, das pessoas que reclamam, irmãos, é pessoas que não ajudam. Eu falo de todo o coração, não é com arrogância não. A maioria das pessoas que reclamam é pessoas que não contribuem, ou às vezes até ajudam em algo, mas para querer se aparecer. Irmãos, quem tem que aparecer é Jesus, quem tem que aparecer é Deus. A obra que nós fazemos é para Deus. Tudo que nós vamos fazer para Deus ainda vai ser pouco daquilo que Ele fez na nossa vida, sabe? A palavra de Deus, irmãos, ela é um alimento diário para a nossa vida. No momento de luta, de dificuldade, a gente temos que fazer o quê? Ficar na palavra de Deus, obedecer a Deus, obedecer os comandos que Ele tem passado na nossa vida. Eu gostaria que vocês abrissem sua palavra em Êxodo, capítulo 17. É o momento que Moisés passou muita dificuldade. É o momento que Moisés estava saindo, né, passando pelo deserto, junto com aquele povo que só reclamava, aquele povo que só murmurava. Moisés era um líder daquele povo, era um líder que ele tinha contato com Deus, ele tinha uma fiação com o Senhor, ele era um líder que tudo que acontecia, ele buscava em Deus, ele não fazia nada com a própria carne. Ele não fazia nada com as próprias forças dele. Ele era apedrejado, as pessoas sempre cobravam dele, que ele tinha que fazer, que tinha que acontecer. E mesmo as pessoas vendo os sinais que Moisés fazia, ainda eles eram desobedientes à palavra de Deus, desobediente ao líder que era Moisés. Então, irmãos, um lugar dividido, ele não prospera. Sabe, Moisés, ele tinha uma liderança, ele conduzia aquele povo, e aquele povo sofreu por causa da desobediência. No versículo 1 fala assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo, discutindo com Moisés, e disse: dê-nos água para beber, Moisés. Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo
povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Irmãos, o povo ali só revelava a fraqueza humana que ele estava passando. É que nem eu disse no começo, eles esqueceram dos milagres que o Senhor fazia, eles esqueceram que o mar vermelho abriu, mas mesmo assim o povo continuava a murmurar. Então, irmãos, eles não apenas reclamavam, eles murmuravam. E assim, irmãos, é a falta de confiança em Deus, é a falta de fé em Deus. Enxergar o milagre pelos olhos espirituais é você ter fé em Deus. Então muitas das vezes nós oramos por um emprego, nós oramos por uma família, oramos por um curso, oramos por uma faculdade, e vai passando o tempo, parece que aquela oração ela vai se esfriando, vai passando um pouco de tempo, parece que aquela bênção que era bênção na época, a gente se alegrou tanto, parece que já não é mais a mesma coisa, a gente já começa a murmurar, começa a reclamar do emprego, começa a reclamar da igreja, começa a reclamar do curso, e vai esquecendo das coisas que Deus fez na nossa vida, vai esquecendo das orações que nós fez lá atrás, e que Deus nos abençoou na nossa vida. Por isso, irmãos, começamos que eu e você, essa palavra é para mim, que nós viemos agradecer a Deus em todos os momentos da nossa vida, agradecer a Deus as situações difíceis que nós temos passado. Porque toda a dificuldade, toda a provação, irmãos, é para nós crescer como pessoa, para nós crescer espiritualmente na presença de Deus. Por isso que todos os momentos de dificuldade, nós temos que ativar a nossa fé, olhar com os olhos espirituais, não olhar aquele momento, não olhar aquele cenário, aquilo que está acontecendo naquele momento, mas olhar lá na frente, falar assim: não, se Deus falou que eu vou atravessar, se Deus falou que eu vou fazer, eu vou conseguir passar. Então nós temos que colocar Deus sempre à frente de todas as nossas decisões, colocar Deus à frente em tudo que nós fomos pedir, todas as decisões que nós fomos tomar. Todos os momentos o Senhor tem que estar na nossa frente. E aquele povo, irmãos, ele começou a murmurar, eles começou a sentir sede e começou a colocar nas costas de Moisés. Falou: Moisés, agora nós precisamos de água, E, irmãos, e nós sabemos, que no deserto, como é que você vai achar água no deserto, No deserto não tem água. Como que ele ia beber água no deserto? Irmãos, Moisés foi lá e fez sair água da rocha. Deus usou Moisés para que saísse água para aquele povo. Então muitas das vezes, irmãos, a gente tem passado dificuldade, e essa água tem acabado na nossa vida. A água na Bíblia, ela simboliza o que? A presença do Espírito de Deus. A água simboliza o que? A presença de Deus na nossa vida. Então tem hora que nós estamos precisando de muita água, tem hora que nós estamos com muita sede, precisamos do quê? Da água do Espírito Santo de Deus. Então, em vez de a gente murmurar, a gente vamos lá, ajoelhar, colocar o nosso joelho no chão e pedir ao Senhor que Ele venha nos ajudar. Ele vai ser a fonte da água viva no momento de luta, no momento de angústia, no momento de dificuldade. Irmãos, muitas das vezes, irmãos, a gente tem um amigo mais chegado que o irmão, mas no momento de dificuldade ele não vai conseguir fazer nada, sabe? Porque o milagre, irmãos, já é além do alcance da mão humana, já é além do alcance das nossas vidas. O milagre já é o que? É a operação do poder de Deus para que aquela coisa venha acontecer, para aquele pedido, aquele desejo, aquela situação venha se realizar em Deus. Esse que é o milagre. E muitas das vezes nós dependemos do milagre. Muitas das vezes nós não sabemos que direção tomar, E não sabemos em que atitude tomar em certas decisões. Aqui Moisés, como que Moisés ia fazer sair água? Não tinha como. Era um milagre para acontecer isso. Por mais que Moisés guiava aquele povo, que ele tinha direção em Deus, mesmo assim, ele precisava o quê? Do milagre do Senhor para acontecer aquele milagre de aparecer a água. Então, irmãos, que a gente venha buscar o Senhor, venha buscar o milagre de Deus, que nós venhamos ativar cada vez mais a nossa vida espiritual no Senhor, sabe? O mais importante da nossa vida, irmãos, não é carro bonito, não é casa bonita, não é casa luxuosa, não é um emprego bom. O mais importante da nossa vida é a presença de Deus, irmãos, sabe? A indústria farmacêutica, o Romão é médico, ele deve passar por isso. Acho que o paciente vai chegar lá para tratar de alguma especialidade dele, e ali a pessoa vai começar a rasgar o coração, abrir ali, você vai ver, nossa, como que essa pessoa é vazia, sabe? Às vezes só tem dinheiro é só um número na vida daquela pessoa, mas essa pessoa não tem a presença de Deus. Então nós temos algo, irmãos, mais maravilhoso do que uma riqueza, do que morar em Alphaville, morar, sei lá, em altos lugares luxuosos. Nós temos a presença de Deus.
E é essa presença de Deus que nos alegra, que nos faz nós caminhar, faz nós acreditar no amanhã, faz nós acreditar no milagre, faz nós acreditar que Deus escreve uma história nova na vida daquela pessoa que a gente ora, na vida daquela pessoa que a gente tem jejuado. Deus, ele tem poder para mudar a situação, Deus tem poder para mudar as circunstâncias, irmãos. Eu e você, às vezes, era improvável a gente estar na casa de Deus, mas o poder de Deus, a presença do Espírito Santo, as orações de pessoas, de intercessores, fizeram com que a gente conhecesse o Senhor. Às vezes era humanamente a gente entrar dentro da casa de Deus, mas aí Deus, pela graça dele, pela misericórdia dele, ele pegou nós pelo colo, pegou pela mão e colocou dentro da casa dele, sabe? É um orgulho muito grande, irmãos, a gente servir o Senhor, a gente está dentro da casa de Deus. Isso não é mérito nenhum, nada nosso, é todo o mérito do Senhor, né? Então esse povo, irmãos, eles murmuravam muito, né? E aqui no 4 diz assim: então Moisés clamou ao Senhor: o que eu farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apredejar. É como eu disse, irmãos, Moisés, ele era um exemplo de liderança. Mesmo o povo colocando ele à prova, ele ia orar. E assim, irmãos, não é diferente na nossa vida. A gente somos um líder da nossa casa, um líder como um pai, um líder como um esposo, um líder como esposa, como marido, um líder, às vezes no trabalho, né? Ali onde o Senhor colocou no lugar de destaque lá fora, às vezes você pode ser um líder, mas às vezes as coisas não estão dando certo, não está acontecendo da forma que a gente planejou. E a gente como líder, a gente temos que seguir o exemplo de Moisés. A gente como os líderes, precisamos buscar a solução, buscar o quê? O discernamento perante ao Senhor. É Ele que vai decidir as decisões que nós temos que tomar. É Ele que vai nos falar através de profeta, através de palavra, através de louvores, através de sonho. Irmãos, Deus tem várias maneiras para falar conosco, sabe? Ele usou uma jumenta para falar, né? E não vai usar eu, não vai usar outra pessoa, sabe? Então Deus usa qualquer um, irmãos, para falar conosco. Sabe, Deus pode usar um gesto de um bebê, de uma criança, sabe? Ele tem as formas. Às vezes você está lendo a palavra de Deus e aquela palavra solta no teu coração e você fala: meu Deus, eu nunca tinha percebido. Às vezes até essa palavra aqui é uma palavra que às vezes você já leu muitas vezes, já viu muitas ministrações, muitas pregações. Eu já li essa palavra aqui, já ministrei essa palavra aqui, mas cada hora, cada vez Deus fala de uma forma diferente, do ângulo diferente. Deus faz com que a palavra entre no nosso coração, faça que nós venhamos ativar a nossa fé cada vez mais. A palavra de Deus é o quê? Um alimento espiritual para nossas vidas, né? Então que Moisés aqui, irmãos, ele falou assim: eu já estou a ponto do povo me apedrejar. Ou seja, as pessoas colocavam a confiança totalmente em Moisés, porque sabia que Moisés era um homem de Deus, sabe? Então muitas das vezes, irmãos, pessoas vão buscar você para dar um aconselhamento, né? E esse aconselhamento você tem que buscar em Deus para passar para essa pessoa, né? A gente nunca pode aconselhar ninguém na carne, que a gente vê aconselhar as pessoas sempre no Espírito, sempre a tomar as decisões corretas, sempre tomar as decisões certas, ainda que a gente venha tomar decisões erradas, ainda que a gente venha tomar decisões que não vêm de Deus, que venha trazer uma situação que gera problemas. A gente temos que ser humilde e chegar no Senhor e falar: Deus, eu errei, eu falei, eu entrei nesse problema, eu peguei essa prova com as minhas mãos e eu preciso que o Senhor me ajude. Irmãos, a gente sendo sincero, rasgando o nosso coração com Deus, Ele vai nos ajudar. Ele está pronto a nos ajudar, Ele está disposto a fazer qualquer coisa, irmãos, mas que a gente vai ter um coração sincero com Deus, que nós não viemos ter barganha com o Senhor, irmãos, sabe? Deus, Ele está em todos os lugares, Ele vê todas as coisas, não tem pensamento que Ele não conhece, não tem situações que Ele não sabe resolver. Ele tem todos os atributos divinos para fazer, para resolver, para solucionar, sabe? Ele já sabe o nosso amanhã, o dia de amanhã Ele já sabe de tudo. Nós não sabemos de nada ainda, nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui uma hora, nem daqui a pouco. A gente pode sair da igreja e morrer ali na calçada, e Deus já sabe, irmãos. Deus já sabe tudinho o que Ele tem reservado para nossas vidas. Então por isso que nós vamos buscar no Senhor o direcionamento, nós vamos buscar o Senhor a libertação da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, sabe? Ontem foi uma apresentação na escola do meu filho, Dia dos Pais, e ali pregou uma palavra muito especial, muito linda, né? E eu não tinha essa visão nessa palavra, né? De guiar os caminhos, a criança no caminho que ela deve andar. Então a gente temos que guiar essa criança juntamente com o nosso lado, no nosso lado. A criança, ela vai aprender através das nossas atitudes. Aquilo que você faz é o que você vai ensinar a criança.
né? Então assim, aí a Bíblia fala assim, mais tarde ele não se desviará, mas aquilo não é uma promessa, né? Deus, e ali lá no 15 fala que você pode dar varinha de conserto na criança, então você tem todos os recursos para você o quê? Guiar essa criança no caminho do Senhor. A probabilidade de ela desviar não é uma promessa, é muito grande. Mas até os 18 anos, irmãos, você tem que mandar nessa criança, você tem que bater, você tem que exortar, você tem que ser pai, você tem que ser mãe, você tem que discipular essa criança, você tem que ensinar ele a ler a Bíblia, a orar, a falar com o Senhor, a ir na igreja, a ser obediente, a ser uma pessoa de caráter, a ser uma pessoa de atitude. Tudo isso aí é responsabilidade nossa, sabe? Aí se lá na frente ele não quiser servir, irmãos, você lava a sua mão, a tua parte você fez, e lá na frente essa criança, ela nunca vai esquecer os exemplos que você deram na vida da criança. Esse exemplo que você está dando é muito especial na vida da criança. Então a criança, ela quer sempre, por isso que nós somos gerados no pecado adêmico, porque a gente somos pecadores. A criança, ela sempre quer vencer, ela nunca quer perder, ela acha que sabe de tudo, né? Ela quer sempre correr, quer sempre estar na frente. Isso daí é o pecado. A graça de Deus é diferente disso daí. A graça de Deus, irmãos, é você ter uma constância. Não queira chegar em primeiro, não queira, o importante é chegar, né? O importante é orar, mas orar na direção de Deus, amém? Aí aqui no 5 fala assim: e o Senhor respondeu: passa-te diante desse povo, leve alguns dos anciões de Israel, leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo, e siga em frente. Eis que estarei ali adiante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e ela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões. Então aqui, irmãos, Moisés já tinha usado, Deus já tinha usado Moisés para eles tomarem essa atitude, né? Aqui fala que o Senhor falou, né, para que eles passassem na frente daquele povo ali e tocasse, né, na rocha para que saísse água. Então, irmãos, Deus ele está sempre à frente, como eu disse agora. Deus ele nunca está atrasado. Deus ele chega na hora certa, sabe? Deus muitas das vezes ele entra com o relógio dele. O relógio dele é diferente, né? A gente anda no Kairos. Então assim, o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. Então muitas das coisas, irmãos, é realizada no tempo dele. E ali o Senhor falou assim: passa na frente daquelas pessoas e toca naquela rocha. Então, irmãos, Deus coloca sempre à frente de todas as situações. Deus ele revela sempre o que vai acontecer na nossa vida, sabe? Deus sempre está falando: ó, isso vai dar errado, isso não vai dar certo. O Espírito Santo sempre toca no nosso coração. Quando a gente toma uma atitude errada, irmãos, a gente toma e parece que o corpo ele sente, né? O Espírito Santo ele já toca no nosso corpo e fala assim: não, eu estou sentindo que esse negócio está errado, e vai seguindo, né? Então assim, nós temos que colocar sempre o Senhor à frente, né? Para a gente buscar essa água dele. No 7 diz assim: e chamou o nome daquele lugar Massá e Maribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? As pessoas já colocaram ali Deus à prova, irmãos. Eles já começaram a contender, né? E aqui fala que o nome daquele lugar chamou Massá e Maribá. Massá significa provação e Maribá significa contenda. Então Deus está chamando nós para sair da zona do conforto, né? Aquele povo ele estava vivendo um momento de provação e um momento de contenda. Às vezes Deus coloca os obstáculos difíceis para a gente conseguir passar, para a gente conseguir crescer, que nem eu disse, né? E muitas das vezes nós catamos essa prova com a nossa mão. Muitas das vezes nós desobedecemos a Deus e entramos em caminhos que não era para entrar. E aí é na hora que nós vamos chorar, aí é que é a hora que a gente vamos sofrer. Mas Deus em dele é misericordioso. A graça dele, irmãos, ele supera qualquer coisa na nossa vida, sabe? Qualquer angústia, qualquer tristeza, Deus ele cura a dor da alma, cura a dor do espírito, ele cura qualquer situação, qualquer decisão. Deus vai aonde o remédio não consegue alcançar, Deus vai aonde a medicina não consegue fazer, porque ele é Deus, sabe? Esses dias eu recebi uma ligação, né, para mim fazer uma visita, até comentei com a pastora, no hospital. Eu nunca fui barrado para entrar no hospital nenhum, irmão, sempre entrei. Só que esse hospital eu não consegui entrar. E a
a família dessa paciente que estava lá falou que lá tinha uma médica que não estava indo com a cara da paciente lá, que é a irmã dela, né? E ela ficava pegando no pé dessa paciente. Eu não sei se a paciente também discutia com o médico, sei que virou um atrito entre os dois. Então eu não consegui entrar. Aí falou assim, imagina se abrisse horário para pastor e padre toda hora entrar no hospital. Eu falei, você não pode ser contra a capelania, né? Aí eu peguei e falei assim, não, eu quero falar com a assistente social. Aí falou, não, a assistente social está em tal lugar. Fui lá, conversei com a assistente social. Irmãos, é um negócio tão demoníaco. Quando eu fui tirar minha carteirinha de capelão para apresentar, a minha carteira quebrou, irmãos. Na hora que ela foi ligar para o médico, ele falou assim, está com a carteirinha toda bagunçada, com a carteirinha quebrada. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, agora que não vai deixar entrar mesmo. Aí o médico falou assim, não, toda hora vem gente orar para essa mulher, né? E aí ela pegou e falou para mim, falou, o médico está reclamando toda hora, está vindo pessoas orar para essa mulher. Falou, vocês não creem na oração de vocês? Eu falei, não, eu creio na oração, eu creio no Deus, que tudo pode, eu creio na minha oração. Aí ela pegou e falou assim, ele falou para você ir lá embaixo, dar a entrada lá e subir para visitar a pessoa, tá bom. Aí eu agradeci ela, tal, tudo. Ela falou assim, então vai lá, tomara que sua oração seja forte para essa mulher sair daqui. Eu falei, tá bom. Aí eu fui virar, na hora que eu virei, o telefone tocou, ela me gritou. Aí era o médico de novo. Eu falei, não, hoje já veio 2 pessoas orar por ela, não vai subir mais ninguém. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, amém, né? Eu entendi que não era para entrar, peguei e fui embora. E aí eu liguei para a família e falei, fui barrado no hospital, né? Vocês não deixaram meu nome para entrar, eles começaram a entrar, dar um monte de impedimento. E aí todo dia eu acordo, né? Das 15 para as 3, fica até 4 horas da madrugada orando. Aí depois eu pego minha mochila e vou trabalhar. E aí eu senti no coração de mandar uma mensagem para essa família. E aí eu fiz uma oração, né? E mandei para essa irmã dessa paciente que estava lá. Quando ela ouviu a oração, ela falou que começou a ver vultos dentro do quarto dela e começou a sentir algo que arrepiava ela, algo estranho, né? Aí eu falei para ela, então eu preciso ver você hoje para me orar por você. E aí eu orei para Deus quebrar macumba, né? Quebrar maldição lançada, né? Com aquele hospital que estava perseguindo ela. Comecei a orar nesse sentido, para quebrar toda a maldição. Eu falei, Deus, se for o Senhor que quer recolher a vida dela, né? Que o Senhor possa recolher. Mas eu não vou perder para macumba e nem macumbeiro, né? Se tiver macumba lá, que o seu poder venha quebrar essa macumba, né? E aí ela tinha mandado mensagem falando que ela já estava desenganada pelos médicos e que ela já ia entrar em óbito a qualquer momento, né? Então ela estava com pancreatite. Aí eu peguei e orei para essa mulher, irmãos. Aí essa mulher começou a sentir um poder de Deus, sentindo. E aí de madrugada Deus começou a colocar no meu coração e falou que essa mulher ia sair. E aí eu falei com ela, né? E passou, no outro dia eu estava indo para o interior. E aí chegou uma mensagem no meu celular, que ela já tinha descido para o quarto. Então assim, irmãos, quando Deus quer fazer as coisas, não tem como você ir contra Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, irmãos, sabe? Mas quando é decreto de Satanás, você pode impedir. Quando é decreto do inimigo, que ele quer acabar com a sua família, quer acabar com seus sonhos, quer acabar com o seu projeto, aí tem como você quebrar essa ação satânica. Mas a ação de Deus, irmãos, ele é o Todo-Poderoso. Não tem como nós quebrar a ação do Senhor, porque a ação do Senhor, ele decidiu o que vai fazer, ele vai fazer, pronto, e acabou. Agora o diabo não, pode vir magia negra, pode vir o que for, irmãos. Quando você ora a Deus, o poder de Jesus, ele quebra qualquer coisa maligna, qualquer casca maligna, qualquer principado, potestade, qualquer legião de demônio, de Satanás, ele quebra. Porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início e é o fim. Ele é o dono do poder, ele pela presciência dele, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe de tudo, irmãos. Ele criou todas as coisas. Nós somos tão pequenininhos que ele não foi criado. Como é que ele não foi criado? Sempre existiu, sabe? Tem coisas que não dá para entender. Então esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, né? Aí aqui no 9 diz assim, ó. Eu estou correndo, irmão, porque a hora está. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará nas minhas mãos. Irmãos, ali os amalequitas já iam atacar Israel. Já estava para atacar aquele povo, já estava para atacar o povo de Moisés, né? Então Deus já tinha dado água para eles, sabendo que aquele povo ia atacar. Se não tivesse água, às vezes o povo não ia nem atacar, eles já ia morrer de sede. Mas Deus preparou eles certinho, irmãos, para eles guerrear, para eles ir para o combate, para eles ir para a guerra. Então Deus pegou e falou, né? Falou para Moisés, ordenou a Moisés para que Josué
fosse separar algumas pessoas, alguns homens, para ir lutar. Então aqui, diante dessa palavra, irmãos, eu começo a enxergar que a gente temos que escolher pessoas, e escolher homens para que venham andar com a gente. A gente não pode escolher qualquer um para que venha já com Deus. A gente não pode escolher qualquer um para que venha dar conselho para a nossa vida. Você pode ver que aqui o direcionamento que Deus deu para Moisés fosse para que Josué ele ia para a guerra. Irmãos, na guerra a gente tem que escolher pessoas que estão compromissadas com o Senhor. A gente tem que colocar pessoas que é de oração, pessoas que é de caráter, pessoas que, irmãos, não tem brecha aberta, pessoas que vai na guerra, vai lutar e vai vencer essa guerra. Sabe por quê? Sabe que Deus está na frente dessa guerra, Deus está na frente dessa situação. Então nós temos que escolher pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, para que nos aproxima do Senhor, para que nos coloca para frente, sabe? Para que venha com palavra de ânimo, não que venha com murmuração, né? Se a gente for reclamar hoje em dia, irmãos, do nosso, às vezes o casamento com problema, às vezes situações no trabalho, com filho, as pessoas, a receita que as pessoas vão passar para a nossa vida é o quê? Separa, alarga, procura outro emprego, vai fazer outra coisa, sabe? E não quer bater de frente com aquele problema e querer resolver. Eu costumo dizer para as pessoas, né? Eu falei, antigamente o casamento ele era duradouro porque o casal sentava e queria resolver, irmãos. Hoje em dia não, é mais fácil separar e casar de novo. E aí vai casando de novo, aí vai casando de novo, aí não vai sabendo os traumas que está na vida da criança, aí depois tem aqueles problemas, aí vai gerando outros problemas, irmãos. O problema, irmãos, a gente tem que matar ele na raiz. E como que é matar o problema na raiz? É buscar o direcionamento de Deus, é buscar o poder de Deus para que Ele venha resolver o problema. Se a gente for resolver o problema com a nossa mão, se a gente já entrou no problema, é que a gente já não sabia resolver. Você imagina depois que está dentro do problema, vai bagunçar mais ainda, né? Então só Deus que vai poder resolver o problema da minha vida e da sua vida, amém? No 10 fala assim, ó: Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram ao monte. A gente percebe isso aqui, irmãos, que Moisés, Arão e Hur, eles foram para o monte, enquanto Josué foi para a guerra. Então Josué estava na guerra, guerreando, e Arão, Moisés e Hur estavam no monte orando. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Então, irmãos, levantar a mão, ele é um ato profético, ele é um ato de intercessão, ele é um ato, uma maneira de a gente clamar ao Deus vivo, ele é um ato de interceder pelos nossos amigos que estão em guerra. Glória a Deus. Quando Arão e Hur subiu com Moisés ao monte, ele estava intercedendo por aquele povo que estava na guerra. Então todos nós, irmãos, somos um intercessor da casa de Deus. Todos nós, a gente não somos obrigados a nada, mas a gente tem que se sentir na obrigação de interceder e orar para aquelas pessoas que estão na guerra. Olha a importância da intercessão, olha a importância de orar pela igreja, olha a importância de orar pelos nossos irmãos. Aquele momento que você está na sua casa, no trabalho, em qualquer lugar, que você está ali reservado, você em Deus, orando por outras pessoas, você está intercedendo por outras pessoas. Olha a importância de você estar ali, com a mão levantada, né, orando pelas aquelas pessoas ali, intercedendo, para que aquelas pessoas venham a ter vitória, sabe? Então tem pessoas, irmãos, que estão na guerra, está passando luta, está passando dificuldade, está ali com aquela guerra travada, e depende do quê? Da minha intercessão e da tua intercessão. Depende da minha oração e da sua oração. Aí no 12 diz assim: quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram ali uma pedra e puseram por baixo dela, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro de outro. Assim as mãos deles ficaram firmes até o pôr do sol. Irmãos, você pode ver que todas as vezes que ele estava intercedendo por aquele povo estava vencendo. Todas as vezes que ele estava baixando as mãos, aquele povo estava perdendo. Todas as vezes que você interceder por uma pessoa, essa pessoa, ela vai ter ânimo, ela vai ter força, ela vai conseguir guerrear. Todas as vezes que você estiver intercessando pela própria vida sua,
você vai conseguir vencer guerra, você vai conseguir gigante. Agora, todas as vezes que você abaixar a tua mão, todas as vezes que você parar de orar, todas as vezes que você parar de buscar Deus, você pode ter certeza que essa guerra vai começar a dominar. Essa guerra ela vai começar a tomar território na sua vida e dificilmente você vai conseguir vencer. Sozinho, irmãos, é muito difícil você vencer. É muito difícil. Por isso que eu falo, a gente temos que ter homem e mulher de Deus para quê? Para que venha nos aconselhar, para que venha nos ajudar, para que venha nos dar força, vigor na caminhada, irmãos. Porque a luta, a dificuldade, irmãos, ela vem para todo mundo. O momento de luto, ninguém é eterno. Matusalém viveu não sei quantos anos, mesmo assim ele morreu. Ele não, viveu quase 1000 anos, mas morreu. Foi o homem que viveu mais na Bíblia. Imagine nós, hoje que a vida aí, pela estatística aí, não passa de 75 anos. Que passar disso aí, e a Bíblia mesmo fala, que passar, se não me engano, de 70 anos já é cansaço e fadiga. Então, irmãos, aqui é só uma passagem. Então, todo mundo, seja crente, seja ateu, seja macumbeiro, seja pai de santo, vai passar por luto, vai passar por dificuldade, vai passar por tristeza, vai passar por decepções, vai passar por tudo de ruim que tiver que acontecer. A única diferença do crente, a única diferença do cristão é que nós temos um Deus que nos consola, que nós temos um Deus que dá força, nós temos um Deus que nos ajuda. Essa é a diferença. Nós temos um Todo-Poderoso, irmão, que vai dar força, vai dar ânimo na caminhada, irmão. Essa é a diferença. Mas nós não estamos imunes, irmãos, de passar por luto. Você não está imune de ter um câncer, de ter uma dificuldade. Em nome de Jesus você não vai ter. Mas antes de ontem morreu o Marquinhos Mendes, lá, pregador, né? O testemunho dele é lindo do que Deus fez na vida dele, sabe? Ele pegou um câncer em 2024 e faleceu. Um pastor, grande homem de Deus, ele acompanha na rede social, não tive contato com ele. Mas, irmãos, a morte chega para todo mundo. Deus não curou, Deus preferiu recolher. Tem pessoas que nós vamos orar, irmão, no leito, que Deus vai curar, Deus vai agir com o milagre dele, vai dar mais um tempo de vida, como fez na vida de Zacarias, que acrescentou mais 15 anos. De Ezequias, acrescentou mais 15 anos de vida. Então tem coisas que Deus vai fazer. Mas tem coisas, irmãos, que pode ser um ente querido, você pode ser pessoa usada em cura, em revelação, que Deus vai falar, não, é hora de eu recolher. Essa flor já vai para o meu jardim. E aí, irmãos, vai sobrar para quê? A força do Senhor, para nós continuar caminhando com Deus, para continuar sendo guiado pelo Senhor. Então a gente não pode deixar, irmãos, as provas, as lutas, o luto, né, ele dominar a nossa mente, dominar as nossas atitudes, dominar as nossas decisões. Às vezes nós oramos por uma pessoa que está na droga, uma pessoa que está no vício de jogo, uma pessoa que está no vício de prostituição, seja lá onde for, que humanamente parece que está piorando. Você não pode desistir desse Deus que ele pode todas as coisas. Amém. Sabe? Desse Deus que tem todos os atributos para chegar lá e libertar essa pessoa, de mudar a história dela, sabe? Então, esse é o Deus que nós servimos. No 10 fala assim: Josué fez como Moisés lhe havia... Não, já estou no 13, né? E Josué, no 13, e Josué destruiu os amalequitas com fio de espada. Josué conseguiu, irmãos, destruir a fio de espada, porque Deus era com ele, porque tinha pessoas intercedendo por ele na luta, na guerra. Tinha pessoas que estavam orando, tinha pessoas que estavam pagando preço lá em cima, com aquela mão levantada ali, né? Mesmo cansado, irmãos, o outro vinha lá e ajudava um de um lado, outro do outro. Então os seus braços estão cansados no momento de oração. Nós viemos buscar o que? Intercessão, ajuda dos nossos pastores, ajuda de pessoas que têm uma hierarquia espiritual maior, sabe, irmãos? Ninguém é tão forte, irmão, que consegue fazer as coisas sozinho, sabe? Nem os pastores precisam da minha oração, precisam da tua oração, eles precisam da minha intercessão, da tua intercessão. Eles é o que mais precisa, irmãos. Sabe por quê? Porque nem eu estou aguentando meu problema e ela está ganhando o problema junto comigo. O pastor Enoque também está ganhando o problema junto comigo. Então você está com problema, está passando para ele. Ele já tem os problemas dele. Aí vai juntando um monte de problemas, irmão. Então ele precisa também da intercessão da igreja. E no 15 diz assim: e Moisés edificou um altar e lhe deu um nome. E lhe deu o nome: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o Jeová Nissi. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nos dá a vitória, esse é o Deus que nos garante a vitória. Então, irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração,
Que essa palavra, irmãos, possa soar como um sino na sua vida. Que você possa esquecer esse dia, mas não esqueça essa palavra. Que essa palavra, irmãos, ela venha trazer para você vida, venha trazer vigor. Que você venha ser obediente a Deus nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade. Que você venha servir a Deus por obediência. Que você não venha tomar atitude com as tuas próprias mãos. Moisés, quando Deus falou para ele, vai lá e toca na rocha, ele bateu. Não era para ele ter batido, sabe? Então ali, irmãos, para você ver, Moisés, ele era um ótimo líder. A gente tem que pegar as coisas boas da Bíblia, irmãos. As que não for boas, a gente tem que tirar fora. Mas ele não era tão santo, ele errou, né? Ele feriu aquela rocha, era para ele tocar, ele feriu, a Bíblia fala que ele feriu. Então, irmãos, todo mundo tem erro, todo mundo peca, todo mundo tem dificuldade. Então que você possa pegar as coisas boas que você tem aprendido dentro da igreja, com seus pastores, porque vai ter momento que o líder vai falhar, vai ter momento que pessoas vão falhar com vocês, vai ter momento que eu vou falhar com pessoas. A gente somos falhos, a gente falhamos, irmãos, tentando acertar, mesmo assim a gente falha, né? Então eu gostaria que vocês ficassem em pé, para a gente orar em cima dessa palavra. Glória a Jesus, que nós venhamos ter um alinhamento com Deus nessa manhã. Que seja uma manhã marcada pela presença de Deus na nossa vida. Que seja uma manhã onde Deus